Quando o ser humano conseguir entender que todo o seu poder de resolução, todo o encontro com o amor verdadeiro e a felicidade só acontecerão assim que ele mergulhar dentro de si, encarar-se com afetividade, com parceria, com humildade, com igualdade e serenidade, será possível restabelecermos a harmonia, o equilíbrio e a paz verdadeira no universo. Mônica Salomão. Adoro esse som. Muito boa tarde. É um prazer estar de volta aqui. Mais um sabadão. Sabadão. No meio do feriado, né? Olha só, gente aqui, firme e forte. Ao vivo. Ao vivo. E em cores aqui pro estúdio. E ao vivo, através das ondas do rádio, você aí do outro lado, sintonizado no 95.7 FM e também toda a galera de norte a sul, leste a oeste do planeta, através do site da rádio, no www.radiomundial.com.br. Estamos eu aqui, titia Mônica, nos estúdios da Mundial, com essa proposta tão bacana, tão saborosa, que me deixa muito feliz, muito honrada e confirmando a cada novo programa o propósito mesmo, o meu propósito, que é ser facilitadora, é ser a porta, a direcionadora, o farol, a tradutora de tudo o que é pertinente para o crescimento, para o desenvolvimento humano, da nossa raça, dos seres vivos do planeta. Que a gente possa juntos, através dessa proposta, desses projetos de programa de rádio, dos meus trabalhos, de tudo que eu me disponibilizo para desenvolver, que eu possa continuar sendo essa seta, essa direcionadora de olhar para dentro de si, né? Não é seta para indicar nada para ninguém fora dela. É para ajudar você a aprender definitivamente a olhar para dentro de si. E por isso hoje nós vamos falar sobre igualdade. Porque a gente fala sobre especificidade já há 10 anos, né? Nós fizemos aniversário no dia 4 de novembro, já há 10 anos aqui na Rádio Mundial. A gente fala sobre especificidade, sobre genuinidade, sobre olhar para si e reconhecer-se único. O único, esse combo que te compõe, esse combo que nos compõe como seres únicos, que não há no universo alguém extremamente, totalmente semelhante com tudo que te compõe. Há semelhanças, nuances, similaridades, mas você é um indivíduo e, no sentido literal da palavra, um ser não divisível. Ou seja, você é um combo, você é a somatória de toda uma estrutura física, mental, emocional, psíquica, energética, espiritual, e somado a toda essa tua realidade de constituição, tem uma infinidade de corpos que te compõem e tem toda a história, a tua história de existência nessa realidade, toda a história pregressa, toda a ancestralidade, toda a história de mundo que somado dá esse enredo, esse universo particular e único que é você. Só que nessa nossa genuinidade, nós pertencemos à mesma raça, né? Nós somos seres humanos, independente de cor, independente de credo, independente de ancestralidade, de cultura, de religião, de filosofia, de sexo, de escolhas, de tendências,
de visão de vida e de mundo, todos nós somos da mesma raça. Então, somos universos particulares, individuais, que compõem toda uma raça específica que vem da mesma fonte. E aí, para falar de igualdade, a gente tem que falar a respeito do funcionamento da nossa realidade. Já dizia Victor Hugo que a primeira igualdade é a justiça. Mas a justiça no sentido de coerência da vida, né? Isso inclui algumas leis que são, independente de nós acreditarmos, comungarmos e utilizarmos essas leis conscientemente na nossa realidade, da nossa existência, elas existem, né? Então, são leis naturais. Hoje o bichinho do Ranran pegou aqui na garganta. São leis naturais que independe de você acreditar ou não, de você comungar ou não, e seguir ou não. Ela acontece naturalmente, independente da sua vontade. Uma delas é a lei da causa e efeito, né? Então, se você dá lá uma porrada na parede, a parede, apesar de ser aparentemente um ser inanimado, ela responde com a mesma intensidade na sua mão, né? Por isso que dói. E da ação e da reação. Se você vai lá e planta morango, você não vai... Eu vou te contar uma novidade. Você não vai colher pera. Você plantou morango, você vai colher morango. Então, se você age de determinadas maneiras na sua realidade, com você, na sua existência, e você é desleixado com você, você é desrespeitoso com você, você não assume a responsa pela sua vida, pela sua realidade, fica projetando tudo no mundo e no outro, você vai obter isso do universo como correspondência, como resposta à energia que você está emanando primeiro. Por isso o sentido de justiça está muito mais ligado a efetivamente o nível e o grau de consciência que cada um de nós temos. Porque se a gente entra nessa reflexão, começa a perceber que independente de como o mundo parece se relacionar comigo, ele é reflexo desse relacionamento interno que eu desenvolvo comigo num nível inconsciente. Grande parte das vezes, a gente precisa de uns pedala na cabeça, de uns tapa na cara, da vida, da existência, para fazer a gente acordar e perceber o que a gente está fazendo na própria vida. Como é que a gente está agindo? Como a gente percebe? Depois que a gente leva esses pedalas, depois que a gente leva uns tapa na fuça, da existência, do parceiro, da parceira, da vida, das circunstâncias, você é obrigado a olhar para dentro. O mínimo que você faz é, meu Deus, mas por que está acontecendo isso comigo? O que aconteceu? Eu estou passando mal. Você é obrigado, você volta a sua atenção para você. E para que isso? Para você prestar atenção aonde foi a origem da ocorrência externa. Isso em tudo, não tem exceção. Para isso não existe exceção, é uma lei natural. E aí, como é que você vai pensar a partir dessa reflexão sobre igualdade na vida? Você vai começar a prestar atenção. Peraí, então, se eu estou sendo tolhido externamente por qualquer movimento, pessoa e circunstância, a princípio, de fora para dentro, aonde isso começou dentro de mim, eu comigo. Naturalmente, você começa a observar e começa a perceber que as fontes e as origens das execuções externas estão todas dentro de você. Por mais dolorido, incômodo, desesperador que isso possa parecer, e inúmeras vezes, é aí que começa. O sentido de percepção de igualdade, do que você tem direito na vida. Igualdade, das maneiras de explicar o significado de igualdade é a ausência de diferenças, de diferenciação.
A palavra igualdade está relacionada com o conceito de uniformidade, de continuidade, quando há, entre aspas, um padrão entre todos os sujeitos ou objetos envolvidos. Quando a gente diz respeito sobre a igualdade entre nós, seres humanos, na nossa raça, nós somos seres humanos. E por sermos seres humanos, todas as nuances que acabam nos diferenciando sobre as características mais íntimas, mais afinadas, não tiram nosso direito de sermos vistos, olhados e termos espaço igualmente entre todos. Só que a nossa cultura, principalmente a cultura ocidental, nesse aspecto, não, agora eu falei uma bobagem, não é só ocidental não, em todos os níveis, em qualquer uma, nós ainda temos diferenciações absurdas, né? Então, em relação a credo, então nós elegemos na nossa cultura há milhares e milhares de anos um tipo de filosofia religiosa e determinamos, aceitamos, incorporamos, absorvemos a ideia de que só uma fala sobre algo que é verdadeiro, é verídico. E isso é um absurdo, né? Porque tem um leque gigantesco de um grau de 360 de opção de linhas de abordagem nessa área da espiritualidade e que confluem sempre para o mesmo lugar, que é essa força geradora da sabedoria universal, mas que vão com simbologias diferentes, que vão com terminologias, rituais diferenciados, mas que o grande propósito é dar sustentação, alívio, direcionamento, amorosidade e compartilhar para quem faz sentido aquela caminhada. O princípio de igualdade na justiça feita pelos homens é baseado de que todos, sem exceção, perante a lei são iguais. Na nossa Constituição está escrito, né? Todos perante a lei estão baseados, estão de acordo com o direito por existência, né? O princípio fundamental da crença de justiça, principalmente a nossa, é de que todos os indivíduos da nossa nação, ou seja, da nossa raça, são iguais perante as leis que regem o nosso país. O que não é, na prática, isso é na teoria, na prática não procede. Igualdade de gênero significa a igualdade de direitos e deveres entre os gêneros masculino e feminino, que dividem a nossa realidade e todas as nuances que existem entre. E, nesse sentido, eu não estou dizendo que é para a gente discutir nada nesse sentido. Eu estou falando de gênero, de características sexuais primárias, né? Os órgãos sexuais femininos, os órgãos sexuais masculinos e todas as nuances que compõem esse meio entre o masculino e feminino. Nós, de acordo com a igualdade que rege a nossa existência enquanto raça, nós temos direitos iguais e deveres iguais. Igualdade social, isso também, antes da igualdade social, a igualdade de gênero, na teoria é lindo, na prática não procede, não acontece desta forma. Igualdade social é o conceito que é melhor percebido por causa e em função de toda a desigualdade que a gente vivencia socialmente falando na nossa realidade de mundo. Nós todos, de todas as camadas sociais, temos direito perante a lei, perante a existência, por condição de nascimento, de vida, nós temos direito à igualdade de ir e vir, de expressão, de acolhimento, de saúde, de educação e de tudo. Também na teoria é lindo, de moradia, né, de saúde, mas na prática não acontece de maneira igualitária, de maneira
coerente, de maneira real, concreta, congruente. Igualdade racial é o conceito baseado na ideia de que todo ser humano é igual e de que não existe diferença entre raças humanas, independente do grupo étnico. Os direitos e deveres serão os mesmos, são os mesmos diante do cidadão humano. Na teoria é lindo, na prática é uma porcaria. Não procede, não é real. Apesar da lei entre aspas, a lei de abolição da escravatura ter acontecido no final do século XIX no Brasil. Isso ainda não é realidade na prática, no dia a dia. E se a gente for falar sobre direitos e de igualdade e de justiça, nós esbarramos em uma infinidade de aspectos que comprometem essa realidade. Uma em específico que ultimamente é muito, tem se falado demais, tem se refletido muito, as mídias sociais, o advento da internet, da possibilidade de toda uma população mundial ter acesso a esse veículo, facilita cada dia mais que se fale a respeito, pura e simplesmente porque é uma necessidade de transformação, de ação, de teoria e ação, que é o tal do feminismo. Eu não sou militante, porque eu tenho preguiça para fazer militância, né? Agora, eu falo sobre isso porque existe um monte de comprometimento no que significa o real sentido, significado de feminismo. O feminismo não é oposto ao machismo. O oposto ao machismo é o femismo. Femismo, que é a oposição ao machismo. Ou seja, que vai para o extremo oposto, desejando a supremacia do feminino sob o machismo. Esse é o femismo. O feminismo é um movimento sociopolítico que busca a igualdade de direitos entre mulheres e homens. O feminismo não deseja sobrepor o poder masculino. O feminismo não deseja impor uma supremacia feminina. Esse é o femismo, que é outra coisa. O feminismo busca a reeducação dos seres humanos para reconhecer o direito de igualdade da mulher na nossa cultura e na nossa sociedade. A igualdade de direito por nascimento enquanto ser humano. Porque isso, historicamente, é o oposto que acontece. Em todos os setores, em todos os sentidos. A mulher é vista ainda como um ser de menor valor, que não tem direitos igualitários, que não pode ter as mesmas regalias, direitos e o reconhecimento na vida. É só você ouvir coisas muito simples do dia a dia. Ai, por trás de um grande homem tem uma mulher que dá suporte. Como se fosse uma função dessa mulher. Por trás de um grande homem tem ele mesmo que vai lá fazer o trabalho dele. Por trás de uma grande mulher tem uma menina que conseguiu passar por todas as limitações da nossa cultura e acreditar que ela tinha o mesmo direito do que qualquer outra pessoa, independente do sexo, da genitália dela. E foi lá buscar e abriu a picada do espaço da caminhada dela e conquistou o espaço dela. Muitas vezes a trancos e barrancos, esbarrando em um monte de barbáries, de abusos morais, sexuais e de todos os níveis, culturais, né? E começando pelo nível dos abusos emocionais dentro de casa, que nós ainda somos uma cultura e uma população que acreditamos que a mulher tem que ter características XYZ
estereotipando esse ser humano, desmerecendo o valor criativo, curativo, batalhador, corajoso de ser humano, independente do sexo dela. Então, o feminismo é uma das batalhas da igualdade de existência, que é uma bobagem se você está falando que isso é feminazi. A Mônica agora virou feminazi. Eu não virei nada, eu sou a Mônica. Eu sou um ser humano que antes de me entender como mulher, me entendia como ser vivo e não percebia a diferença. Quando a gente é pequeno, a gente não percebe essa diferença toda, a gente tem que aprender isso. E a cultura que ensina, então, todas as bobagens que a gente tem na cabeça de diferenciação, de exclusão, é aprendizado cultural. Eu volto a dizer, o feminismo não é a oposição ao machismo. Feminismo é a busca da igualdade de direitos entre homens e mulheres. Não é a exclusão do homem, não é a marginalização do homem, não é a ideia de extermínio da força masculina. Não, é a integração do masculino e do feminino em igualdade de direitos. A oposição, o movimento oposto ao machismo é o feminismo, que nada tem a ver com essa discussão toda que a gente traz, que cada vez mais tem que ser falado, porque ainda existe no mundo uma tortura e uma abominação sobre a mulher, sobre a figura feminina, buscando a tortura emocional, a coação, a limitação e a castração do direito desse ser humano que é mulher. Então, o feminismo é a busca, o movimento sociopolítico, cultural, que busca a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Não é o extermínio do masculino. O masculino nos traz um monte de coisa bacana na parceria igualitária, no movimento horizontal e não verticalizado. A gente precisa ir desmitificando cada dia mais essas bobagens que as pessoas têm falado e que têm limitado e impedido a equalização da força natural dessas duas forças incríveis humanas, que é o masculino e o feminino. Todos nós temos esses dois âmbitos dentro de nós. Como é que a gente pode querer negar um lá fora se nós temos dentro de nós? Então, é trazer a saúde para essas relações, é que vai trazer o benefício da evolução e do desenvolvimento enquanto raça. Enquanto você, homem, ou você, mulher, continuar dizendo que essas feminazes, essas feministas, que agora querem queimar sutiã em praça pública e querem deixar de depilar a perna e fazer e tarará, tarará, você está perdendo a força geradora de vida e de amor que existe dentro de você, porque você também tem o feminino dentro de você. Se você, mulher ou homem, está dizendo que tem que matar todos os homens, você também está matando internamente a força de busca, de ímpeto de vida, de coragem e de amor masculino que tem dentro de você. A solução nunca é extermínio de nada, de lado nenhum. É a integração das duas forças dentro da gente. Então é simples, é matemático. Se você entender que a tua harmonia verdadeira, a equalização da sua energia totalitária, o equilíbrio da sua vida está diretamente relacionado e proporcional ao quanto você integra internamente o seu lado masculino e o seu lado feminino, você vai começar a compreender a necessidade da gente movimentar externamente a valorização desses dois gêneros na nossa realidade. E isso inclui todas as nuances entre um e outro. Então, eu sugiro que você preste atenção nesse movimento e que, se você tiver afim, nós temos na próxima terça-feira, dia 21, um momento super importante lá no Espaço Infinito em Valinhos. A vivência de Ho'oponopono comigo, às 19h30. Se você quiser entrar em sintonia com a cura do universo, a cura interior de toda essa agressividade que a gente está vivenciando,
se inscreve, vai lá no evento no Facebook, lá no @Espaço Infinito, você vai ver Vivência de Ho'oponopono, dia 21/11, próxima terça-feira, lá em Valinhos. Eu convido você para entrar em sintonia com essa força amorosa que existe em cada um de nós. Você vai ver a diferença na sua vida. Gratidão pela sua audiência e que nós possamos vivenciar nesse feriado e durante toda a nossa próxima semana a cura dessa divisão interna, que nós podemos fazer a harmonia acontecer de dentro para fora e que isso reverbere para todo o nosso planeta. Um grande beijo e até sábado que vem. Beijo, beijo, beijo.